Olá, meu nome é Rafaela, eu faço o curso de Letras e Línguas pela Faculdade Cruzeiro do Sul. E hoje eu vim falar um pouco do que eu aprendi na minha faculdade, sobre a história dos surdos, mais especificamente da educação dos surdos. Vamos começar com a antiguidade. Nos primórdios da humanidade, existem suposições que as pessoas com deficiência elas eram consideradas fardos, por serem incapazes de viver em um ambiente hostil, e acabava que muitas delas eram abandonadas por não conseguir nem ajudar o grupo a trazer alimentos e a fazer sua defesa. Já na Grécia Antiga, eles sofreram uma grande injustiça, pois eles relacionavam a surdez com a falta de inteligência. Eles pensavam o seguinte, que uma pessoa, para ela estudar, ela precisa pensar. Se ela pensa, ela consegue estudar. E uma pessoa que não pensa, ele não é considerado nem ser humano. Então, eles não eram considerados nem seres humanos. Já na questão religiosa, eles acreditavam que pelo fato deles não falarem, deles não ouvirem, eles não conseguiam rezar e nem se confessar. Sendo assim, eles eram considerados sem alma. Sendo considerados sem alma, a família não queria saber, a família abandonava, e os que chegavam à fase adulta, quando chegavam à fase adulta, eles viviam sem direitos. Eles não poderiam receber tratamento e muito menos se casar. Porém, em vez do índice diminuir pelo fato deles não poderem criar famílias, o índice continuou o mesmo. Por quê? As famílias nobres da época, elas não queriam dividir a riqueza entre as pessoas. Então, elas incentivavam o casamento consanguíneo. E isso gerava crianças com deficiência. Porém, com essa questão de uma pessoa com deficiência, ela não ter autonomia, ela não ter direito, eles começaram a pensar em uma forma de fazer com que eles possam ter direitos, né, de ensinar eles para eles serem inseridos na sociedade, para eles poderem receber os bens e administrar os bens da família. Aí na Idade Moderna, na Idade Média para a Idade Moderna, começou a criar métodos para ensinar essas pessoas, a ensiná-las a ler, a falar, a ouvir, a questão de normatizar, né? E a partir do século XVI começou a surgir a questão do ensino. Era feito pelos padres, né, pela igreja. Os padres, os monges, eles pegavam as pessoas surdas, mais especificamente da nobreza, né, os pobres continuavam à margem da sociedade inexistente, né, irrelevante. Mas os nobres, eles começaram a ensinar, os padres começaram a ensinar através de gestos que eles mesmos criaram. E eles tinham um certo interesse no sentido de fazer uma caridade, porque ensinando eles a falar, a ler, eles poderiam se confessar e rezar. E assim poder ter sua alma, né? No ano de 1620, surgiu o primeiro tratado de surdos com o primeiro registro do alfabeto manual. Um padre, ele criou o alfabeto manual, o padre João Pablo Bonetti. Ele criou um alfabeto manual e com esse alfabeto muitas outras pessoas conseguiam ensinar. Então surgiu bastante professores, né, não só dentro da igreja, surgiram outros professores que usavam como auxílio esse alfabeto. Já no ano de 1750, tivemos uma pessoa, foi um alemão, que ele foi conhecido como o pai da metodologia alemã. O nome dele é Samuel Henniker.
ele propôs uma metodologia para ensino que mais para frente ficou conhecido como oralismo. Já no ano de 1970, tivemos a fundação dos primeiros Institutos Nacionais de Surdos e Mudos. E através disso, a gente teve o gestualismo. E um dos maiores defensores do gestualismo foi o Charles Michel de Lepere, que ficou conhecido como o pai dos surdos. Ele representou o gestualismo como também que era chamado de método francês. E através dele, ele ensinou muitos surdos e ele ensinou muitas pessoas que mais para frente se tornaram professores. No ano de 1789, como consequência desse ato, foram fundadas 21 escolas na França e na Europa para ensinar surdos e mudos. Em 1878, tivemos o primeiro Congresso Internacional de Surdos em Paris. E esse congresso, ele foi discutido o oralismo e o gestualismo. O oralismo, eles defendiam que os surdos falarem era a única forma deles serem inseridos na sociedade. Já o gestualismo defendia que era mais fácil para uma pessoa surda se comunicar através de gestos, já que muitos não conseguiam falar. No ano de 1980, tivemos o segundo Congresso Internacional de Surdos, e ele foi em Milão. Nele, 54 países mandaram os seus representantes, os seus estudiosos de surdos, para discutir sobre a questão de qual era melhor, o oralismo ou o gestualismo. Acontece que desses 54 representantes, só um que era realmente surdo. Porém, no final do congresso, que ia ter a votação, ele foi convidado a se retirar. E ele teve que sair, ele não pôde votar. Nisso, o oralismo ganhou, o que foi um grande retrocesso para a educação de surdos. Porque, com isso, os surdos foram proibidos de fazer sinais. Eles não podiam se comunicar com sinais. E quando eles faziam isso, eles eram presos, eles amarravam os braços deles, e alguns recebiam até chicotadas. Nisso, as aulas eram extremamente cansativas, e vinha alguém e falava e repetia. E aconteceu que foi um grande fracasso. Muitos não conseguiram aprender. A taxa era pouquíssima. E foi causando uma grande insatisfação entre as pessoas surdas, e começou a ter muitos estudos falando, sobre o gestualismo, que era mais fácil para você aprender, e começou a ter muitos estudos na época. E a partir do ano de 1960, tivemos a volta do uso da linguagem de sinais, justamente por esse fato, pela insatisfação das pessoas. No ano de 1968, tivemos também a volta da comunicação total. Aí só na década de 1980 que surgiu o bilinguismo, que ensinava realmente a língua de sinais, que caracterizou como uma linguagem. No ano de 1990, teve a abordagem educacional do bilíngue, que basicamente priorizava a língua de sinais e
e os surdos priorizavam a língua de sinais, e os surdos, assim, podiam se identificar como surdos. E, para finalizar, no ano de 2002, tivemos a Lei 10.463 de 2012, que colocou a língua de sinais como linguístico, né? Colocou ele como língua. Então, para as pessoas surdas, a Libras é a L1, né? Reconheceu como língua, e o português sendo a L2 para eles. E no ano de 2005 tivemos o decreto 5.626 de 2005, que foi justamente para regulamentar isso. Então, hoje os surdos eles se veem como eles são uma comunidade de pessoas, é uma identidade deles e não considerado uma deficiência. E foi isso que eu aprendi. Muito obrigada. Tchau.